Uma ótima dica, né, porque às vezes a gente faz um trabalho maravilhoso, mas o cobrar, ele não é uma coisa muito fácil, porque, bom, por vários motivos, mas o cobrar o outro é bem complicado. Você acha que isso por que isso acontece com a gente? Quando a gente acha que o trabalho, ele é sério, mas tem essa dificuldade de fazer com que ele se transforme em uma energia, em dinheiro, e que tenha essa circulação, esse retorno, né. O que você É, eu acho que primeiro a pessoa precisa de analisar. Até na minha mentoria, a gente tem alguns exercícios de autopercepção, que a gente trabalha essas questões, sabe? Uhum, Porque a crença, como que você muda uma crença? Quando você, a primeira ação que deve ser tomada é você pensar sobre ela, né? Você se questionar, ela trazer à luz, a consciência, porque o problema é quando você não tem nem consciência disso, né? uhum. É, você. E aí o que você vai trazer, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de colocar valor no trabalho dela, muitas vezes é porque ela ainda não sente que ela está oferecendo um valor grande para aquele valor, né, para aquele trabalho. Então, pode ser uma razão dessa, né? A falta de reconhecimento do seu valor, a autoestima. Às vezes é um trabalho de autoestima que precisa de ser feito aí, né? A Interessante. autoestima é como você se vê. É muito sério, isso é muito profundo. E isso às vezes vem da infância, vem de crenças de infância. E às vezes até um trabalho mesmo de terapêutico para te ajudar a ver valor em você, para que você possa externar esse valor pelo mundo, né? Uhum, interessante. Essa questão da deixa eu só voltar um pouquinho sobre a questão da abundância e do sucesso, porque, por exemplo, na transição de carreira, tem pessoas que elas estão em determinadas carreiras que são consideradas sucessos, mas com uma insatisfação muito grande, às vezes até estagnadas, mas porque o outro vê como sucesso, mas a própria pessoa, ela não se reconhece como tal. E pode ser até um sucesso na realidade, mas quando a pessoa não tem esse reconhecimento interno, você acha que essa para ela fazer essa transição, o que que ela precisa para ela fazer essa transição? E como é que ela essa insatisfação, ela está conectada, por exemplo, com a maneira como ela gasta o dinheiro, com a maneira como ela consome, isto é, como é que o sucesso e a organização financeira e a transição de carreira estão interligados, na sua opinião? Primeiro, ela tem que definir sucesso para ela, né? A pressão social muito grande aí, né? E essa pressão, às vezes, acompanha a vida da pessoa inteira, porque o pai é médico e aí ele fez medicina para agradar o pai, continuou como médico, mas ele não queria ser médico, ele queria ser veterinário, médico veterinário, né? Ou ele queria ser, sei lá, um engenheiro. Então, assim, se a pessoa está na maturidade, é o momento de olhar para isso, né? O que que realmente preenche a minha alma? O que que, para mim, o que é valioso? Porque essa pressão ela é muito comum. Porque às vezes você está em algo que você domina, uma Uhum. função que é almejada por muitos, e ainda você tem, nossa, você se culpa ainda, como? Eu estou nessa posição, eu estou aqui. Quantas pessoas não gostariam de estar fazendo o que eu estou fazendo? Eu sou super bem remunerado, mas, gente, você não está realizado. Então, assim, você pode ser bem remunerado também numa outra atividade, talvez numa transição, não num primeiro momento, né? Porque você teve uma trajetória que você cumpriu. Mas essa trajetória você pode iniciar em uma outra área também. E às vezes ser muito mais feliz também, tem esse outro aspecto, em uma outra área e ser menos remunerado. Viver com menos e ser muito mais feliz, né? Porque não é a quantidade de dinheiro que chega que vai determinar a sua felicidade. É claro que até um certo nível, o dinheiro sim faz muita Uhum. diferença, principalmente quando nós estamos falando das necessidades básicas, né? Como morar, se vestir, a escola, aquelas coisas básicas. Mas depois que você passou de um determinado nível, não é o dinheiro que vai te trazer felicidade ou não, né? Então, é essa coragem mesmo de olhar para si. Então, aonde estão conectados a abundância, né, o sucesso, a transição de carreira e as finanças? No quanto você deve estar presente na sua vida, para você definir
valores, pensar sobre o que é importante para você, porque nós atualmente vivemos praticamente num piloto automático, a gente vê isso nas pessoas, né? É um completo piloto automático. Então, é parar. Por isso que muitas pessoas têm um burnout, né? São paradas pela vida, assim como eu tive já um burnout, são paradas pela vida para que elas pensem, é isso? É isso que te traz felicidade ou não, né? Então, o primeiro passo para conectar a abundância com a organização financeira e a questão da carreira é a presença. Você estar presente e você é a única pessoa capaz de determinar aquilo que faz diferença na sua vida ou não faz diferença na sua vida. Não é o cargo que você ocupa. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas que passaram a vida trabalhando numa organização e quase que se identificam com aquela organização e com aquele cargo, ela passa a ser a empresa. Quando aposentam, morrem. Infartam. Né? Porque a identidade dela se perdeu ali. Então, a primeira coisa é a identidade. Por isso que no processo de transição de carreira e no processo de organização financeira, isso é muito importante. Por que as pessoas se desorganizam estando num trabalho ruim, muitas vezes? Não ruim, num trabalho em que ela não preenche mais aquilo que satisfaz. Porque elas vão buscar no externo, né? Em vez de olhar para si, vai buscar no externo, vai fazer compra, passa no cartão, faz financiamentos, vai querer aprovação social, não olham para a vida, vão vivendo ali no piloto automático, porque tem que pagar a conta, e aí a conta excede, não, eu mereço, e passa de novo no cartão, e vai comprando, e deixa a vida me levar. Mesmo estando fazendo uma atividade, é como se fosse uma distração. Sabe aquela história da distração? Quer dizer, a pessoa não olha para si e fica com os olhos voltados para o que eu tenho que mostrar para a sociedade. Eu não estou bem, mas eu tenho que mostrar que eu estou bem. Então, num processo de transição, num processo de organização financeira, é um processo de muita coragem e principalmente de muito amor com você mesmo. Muito cuidado com você. Porque eu, inclusive, ensino, eu falo dos 7 As, né, da saúde financeira, eu gosto muito de falar de saúde financeira. O primeiro módulo da minha mentoria é sobre saúde financeira, e a gente passa não só pela alfabetização financeira, por aqueles pilares que é do crédito, das reservas, mas também pelos pilares de como andam as suas emoções, de como você tem cuidado de você. Porque às vezes o problema não é na vida financeira, né? Às vezes o problema é que você não tem tempo para você. Passa a sua vida cuidando das pessoas. Você está no trabalho, você não sai do trabalho, como você acabou de falar, agora há pouco, porque você quer dar tudo para os seus filhos. E a geração sanduíche ainda, que cuida dos pais, cuida dos filhos e agora está cuidando dos netos. E não se dá o direito de parar e de falar, não, é isso que eu quero. Então, o elo que conecta todas essas coisas é você. É a sua identidade, as coisas que trazem felicidade para você, aquilo que faz sentido, é ter coragem de olhar para isso, né? E muitas vezes até um processo terapêutico que pode apoiar nesse processo aí, né, de transição, antes de fazer ao mesmo tempo, né? Muitas vezes as pessoas vão vivendo e não tem tempo mesmo, né? De pensar, olha, é isso mesmo? Ou até a coragem de admitir, né? E por isso que muitas vezes surtam, né? Porque chegam a um limite, né? Exato. E às vezes eu costumo também dizer que assim, às vezes as pessoas pensam em coragem como alguma coisa muito grande, que eu preciso ter muita coragem para fazer a mudança fazer a transição de carreira, a mudança de emprego, ou fazer a organização. Mas na verdade é uma coragem organizada, né? Uma coragem planejada, que é a coragem que a gente precisa para dar esse primeiro passinho, né? Que eu acho que é essa coragem. Porque, caso contrário, a gente acaba achando que é muito grande, né? E acaba não conseguindo colocar em ação nada e fica naquela estagnação, naquela situação, como você mesmo explicou, né? Coragem. Coração e mente. Por isso que está tão próximo, né? Agir com o coração. E a gente foi muito interessante, né? Diferente da
da filosofia hindu, eu faço yoga, que está muito conectado, né? O coração com a mente. Nós não, achamos que tem que estar tudo aqui. Uhum. E primeiro, antes de estar aqui, você tem que sentir no seu corpo. Por isso que nós estamos vivendo uma epidemia de adoecimento. Né? Nunca se tomou tanto remédio na sociedade. Assim. Outro dia eu perguntei para o cardiologista, olha, esse remédio funciona mesmo? Porque só aumenta o número, né, de pessoas tomando, quer dizer, talvez funcione para a indústria farmacêutica, né? Mas resolver não resolve. Por quê? Porque as pessoas estão desconectando de si completamente. E aí eu fico pensando que onde que está o erro, porque acaba que a produtividade também é afetada no trabalho. Completamente. Uhum. Né? Você não acaba. Se você não está feliz, você não é produtivo quanto você poderia ser. Demora 3 horas para fazer alguma coisa, você faria em uma, ainda faz mais ou menos. Então, tanto para a empresa quanto para você não é legal. Né? Então, por isso que a coragem, ela passa pelo coração. O coração tem que ser um guia. Né? Inclusive, etimologicamente falando, coragem vem de coração, né? A palavra, né? Isso é bastante interessante. É como se fosse o coração bombeando o sangue para os nossos órgãos e a coragem bombeando vitalidade, energia para a vida, né? Bem interessante. Muito interessante. E o coração, né? Você pensa com o coração também. Porque a gente acha que o pensar é só o pensamento, né, nesses conceitos. Não, você passa pelo coração. Porque se algo que você sente, né, você sentiu, aquilo já se transforma você já gera um pensamento e automaticamente você já vai se comportar. Né? A mesma coisa é o pensamento. O pensamento influencia no seu sentir. Né? Então, eles estão completamente conectados. Por isso que a gente tem que aprender a sentir mais. Muitas vezes você está tentando resolver a questão da sua transição de carreira só no mental. E aí isso não está resolvendo, porque vai para o corpo. Vai para o corpo. O corpo vai falar com você, né? A psicossomática está aí. Vai te falar através de uma hipertensão, de uma enxaqueca que não cura, de uma doença de pele e por aí vai, né? Aí nós temos de uma depressão, nós estamos vivendo aí, né? Então, a transição de carreira, a organização financeira, todas essas coisas são, na verdade, o trabalho, né? O tempo que nós gastamos no trabalho é vida. Nós realizamos o nosso propósito, deixamos aí, né? Construímos tudo que está em torno da nossa vida através do nosso trabalho. Então, se o seu trabalho não te preenche mesmo, é o momento de parar e pensar numa transição de carreira, e a organização financeira vai te auxiliar, vai ser a base ali do seu plano, uma etapa do seu plano, para permitir que isso se realize de uma forma que te traga felicidade. Porque quando você não faz, muitas vezes você fez a transição de carreira para uma área que daria certo, mas no momento errado. Às vezes era a decisão certa na hora errada. Né? Então, a organização financeira ela vai te dar o amparo para que você tenha a estrutura emocional para cumprir com seus compromissos, né? Com as suas obrigações e ter tempo de se transformar nessa nova carreira. Né? Agora, se você está infeliz, é hora de pensar sobre isso. Né? É um convite mesmo de iniciar um processo. Porque ele tem que começar, não quer dizer que é de uma hora para outra. Sim. Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer que o trabalho, ele ocupa, assim, digamos que 70%, 80% da nossa vida, porque apesar de a gente estar em casa, a gente está pensando no trabalho, alguma coisa que não foi resolvida. Então, ela ocupa uma parte muito importante da vida, né? E agora, se a questão financeira ela também não estiver tão bem organizada, você não consegue fazer esse balanço, aí você faz a compensação, né? Já que eu não tenho uma satisfação no trabalho, então eu gasto, eu acabo tendo uma vida um pouco mais consumista e fica uma situação quase que insustentável de ambas as partes, né? E causando uma tristeza, um problema, né, realmente bastante grave.
E agora vamos falar uma coisa bem interessante, que assim, uma coisa bem interessante que eu e a Ellen tem, é que a gente estudou sobre os talentos e os pontos fortes. E você vê uma relação, por exemplo, com a abundância financeira ligada com os pontos fortes, ou digamos, os talentos que poderiam ser transformados em pontos fortes? Não, demais. É revelador. Os talentos, né, o talento da definição seria o seu jeito único de pensar, de sentir, de se comportar. Nasceu com você, é seu DNA, mesmo que você não tenha consciência dele. E isso é algo muito importante, ter consciência, porque quando você conhece, valoriza, reconhece, você passa a usar aquilo de uma forma positiva para que tudo na sua vida tenha fluxo. Abundância tem a ver com fluxo. E qualquer escolha que você fizer vai ter fluxo, porque você vai estar, tipo, nadando a favor da correnteza, né? Vai ser mais fácil o seu trabalho, você vai atingir a excelência, né? As pessoas que quando você investe nos seus talentos, você transforma em pontos fortes. E transformando em pontos fortes, a probabilidade de você ser mais feliz, de você realizar tudo com excelência, e a excelência com fluxo, né, com facilidade, é muito maior. Então, tomar consciência dos talentos para que você possa investir, transformá-los em pontos fortes é essencial. E isso a psicologia de pontos fortes dá. A gente utiliza, inclusive, essa metodologia, né? Tanto na minha mentoria quanto na sua, né, Elisa? E é completamente revelador. Foi para mim, gente, foi para mim, inclusive. Eu gostaria de ter descoberto isso quando eu era pequenininha, mas como eu não descobri agora, então eu quero auxiliar muitas pessoas a descobrirem antes, inclusive quem tem filhos pequenos, educar com base na filosofia de pontos fortes é simplesmente sensacional. E para quem está com a vida um pouco desorganizada e não sabe por onde começar, começamos pelos pontos fortes. Inclusive, antes, lá na minha mentoria, de falar da metodologia em si, da gente colocar a mão na massa, nós fazemos o teste e vamos reconhecer quais são os seus talentos, porque através deles é que você vai organizar a sua vida financeira ou fazer a transição de carreira. Porque nós temos habilidades diferentes. Eu, por exemplo, tenho meu primeiro talento é realização. Então, eu tenho essa facilidade de pegar qualquer coisa e colocar em concretizar, né? Mas tem pessoas que têm o carisma em primeiro. Imagina, o carisma é aquela pessoa agregadora. Tudo que ela vai olhar para aquela vida financeira dela ali com muito mais positividade, além de provavelmente ela poder contar com mais ajuda. Ela pode usar o carisma dela para, inclusive, ter pessoas para auxiliar. Quem tem analítico em primeiro vai ter muita facilidade em colocar essa metodologia em prática, porque ela vai entender vários caminhos ali e por aí vai. Então, os talentos, quando você tem essa consciência, você consegue fazer tudo com muito mais facilidade. E ele te empodera, porque você sabe que você é único. Você para de se comparar. É muito interessante quando você tem consciência dos talentos. E aí você vai, por exemplo, num ambiente de trabalho, né, falando de transição de carreira, você vai olhar para as pessoas diferentes. Vai saber que aquela pessoa se comporta daquela forma porque ela tem determinados talentos, mas você tem outros sensacionais e você pode realizar aquilo de uma outra forma. Então, a consciência dos talentos vai te trazer muito poder. Poder porque você sabe que aquilo é seu, que você é única. E que você importa, né? Você é importante. Não, isso foi assim sensacional. Você diz revelador, eu gosto também de colocar duas palavras, assim, transformador, libertador, e eu quero, se você me permite, usar revelador, porque essas três palavras, elas são elas que realmente elas definem o talento quando a gente pode transformar em pontos fortes, né? Transforma a nossa vida, ele é revelador porque nos fala de nós e do outro, e libertador porque você não precisa se comparar com o outro, e dá aquela tranquilidade, né? De que tudo bem eu ser assim, e que bom que eu sou assim.
E que o bom que o outro é assim, a gente se conecta, né? A gente se complementa, né? E olha que interessante, numa transição de carreira, você pode descobrir, através dos seus talentos, olha como é que você é forte, gente. Que claro que você está infeliz. Os seus talentos são outros. Aquilo ali que você está fazendo com muito esforço. Você tem que ter um esforço muito grande, porque faltam alguns talentos que te dariam mais fluxo. Uhum. E às vezes, numa outra função, os seus, poxa, mas eu tenho outros talentos maravilhosos. Olha, que com isso aqui, ó, eu vou voar, vou fazer mais fácil. Então, meio que tira até aquela culpa, né? Porque a gente começa a se comparar muito, mas por que fulano? Porque ele tem aquilo, é dele. É igual um vendedor, eu fui vendedora a minha vida inteira, né? Desde 12 anos eu trabalho, e eu não tenho carisma alto. Não é um dos meus 5, que a gente fala dos 5 primeiros, né? Que é o DNA, não está ali. Mas eu sempre fui uma excelente vendedora. Através de outros talentos. O primeiro é a realização. Mas em muitos momentos eu me comparava, nossa, como eu queria ser tão simpática. Mas eu não era tão simpática, tão assim, fácil de fazer amizade, mas eu tinha uma capacidade de pegar qualquer coisa e colocar em ação. Só que durante muitos anos eu sofri com isso. Na medida que a gente tem a consciência dos talentos, você fala, uau, eu posso ficar tranquila, posso fazer essa transição de carreira porque eu tenho de realização. Qualquer coisa que eu fizer, eu vou fazer acontecer. Entende? Eu costumo dizer que na alegria, na tristeza, a gente tem os nossos talentos aqui, né? E é bem interessante, porque às vezes quando eu converso com alguns alunos e vejo o que a pessoa faz, e vejo os talentos das pessoas, é quase que visível perceber a insatisfação das pessoas olhando os talentos da pessoa e o que a pessoa faz, né? Você consegue perceber isso na questão das finanças também, quando a pessoa está desorganizada e através dos talentos? Sim, muitas vezes é o olhar também. Porque às vezes a pessoa acha que para ela ter uma vida financeira organizada, ela tem só que fazer planilha. Agora, você imagina uma pessoa que não tem um analítico, que ela só tem talentos de relacionamento ou de influência, fazendo planilha o tempo todo na vida financeira. Não dá conta, ela vai fugir daquilo ali, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque ela vai achar que aquilo ali vai prender ela o tempo todo, sabe? Além de ficar tendo que fazer muito controles. Então, existem outras formas de você organizar a sua vida financeira, que não precisa ser através de planilha, né? Então, por alguma razão, eu acho que o Instagram encerrou. Porque acho que é 1 hora, né? Tudo bem. Ah, tá bom. Então, ok. Só para fechar, então existem outras formas que nós vamos adaptar ao talento. Você pode pegar, faz uma lista guia, que ela já é pronta das despesas, e você vai gerenciar ela considerando o que você já faz. Então, a gente precisa conhecer muito como você funciona, para você ter aquele controle de despesas e receitas ali de uma forma mais leve, não necessariamente através do lançamento de planilha mensal, né? Então, a vida financeira não precisa de ser um tormento, porque você não sabe fazer uma planilha e não tem analítico. Você é um carismático, gosta da vida, gosta de fazer tudo, mas, ao mesmo tempo, é muito importante você recorrer a outros talentos, porque muitas vezes, para te ancorar. Porque a vida financeira ela precisa de algum controle. Se você não tem nenhum tipo de controle, isso pode virar um problema muito grande, como vira, né? Na verdade, você não saber quanto que gasta no final do mês, você simplesmente vai pagando. Você toma uma decisão de financiamento sem saber quanto que se cabe. Então, essa presença ela é importante, independente dos talentos, mas a forma como você vai cuidar, a gente vai levar em consideração os seus talentos. Com certeza. Interessante. Já que nós estamos quase que no final da nossa live, eu gostaria muitíssimo que você pudesse dar algumas dicas. Por exemplo, se uma pessoa está querendo fazer a transição de carreira, qual que, por exemplo, a pessoa acabou a live, o que eu posso fazer com relação ao meu planejamento financeiro, a minha organização financeira, para que eu possa fazer a minha transição de carreira assim o mais rápido possível? Qual que seria a sua dica para essa Bacana. pessoa? Lá no @Finanças da Maturidade tem um e-book
e que eu tenho o passo a passo. O primeiro passo a passo, inclusive, lá tem essa planilha, que é uma planilha que, se você não tem habilidade com computador, assim, para ficar gerenciando Excel, imprime e faz à mão, tá tudo certo. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é o que eu chamo de inventário das finanças. O que é isso? É sentar, separa 2 horas, pega tudo quanto é despesa. Não sei como você faz a sua gestão, né? Mas se você não tem nenhuma gestão assim propriamente, pega os boletos, o extrato bancário, o extrato cartão de crédito, junta tudo e faz esse inventário de tudo que você tem de despesas. É importante determinar qual que é o seu custo fixo mensal. E esse custo fixo mensal é importante que ele esteja compatível com a sua renda, número 1. Se ele não estiver, aonde que vai ser feito o ajuste? Outra coisa, é muito importante você fazer um ajuste desse orçamento. Tirar aquelas despesas que você pode ficar sem, né? Que vamos dizer assim, durante um tempo. Esse é um outro passo. O terceiro passo, se você não tem uma reserva de segurança, essa reserva é para segurança, ou seja, para aquelas coisas que podem acontecer, tanto você nessa carreira quanto em outra, trabalhando ou não trabalhando, podem acontecer, né? Acidentes e doenças acontecem em casa, na rua, no trabalho. Aquilo que excede uma apólice de seguro de vida, que é importante ter, né? Mas aquele corriqueiro, então é importante ter essa reserva, que é no mínimo de 6 meses. Mas se você também não tem essa reserva, o que eu sugiro? Ajusta o seu orçamento, faz, pelo menos nos próximos meses, nos 6 meses, um planejamento de reserva, e aí você vai ter que ter um plano de ação para essa nova carreira. Quer dizer, o que essa nova carreira vai exigir de você? Isso é muito importante. Ela vai exigir você dar quantos passos para trás? Qual que vai ser a sua renda? Né? Você vai empreender? Aí empreender eu já fico um pouco preocupada se você não tem reserva. Como é que você empreende sem reserva financeira? Né? Então, assim, é muito importante você saber o que essa nova carreira vai exigir de você. E é importante saber quanto que você gasta por mês, ajustar as contas. Coloca tudo no papel, ajusta. E depois, de acordo com o que você tem de custo fixo e o que você tem da nova carreira, o que ela vai demandar de tempo, aí você vai traçar um planejamento, você vai fazer um plano de ação, né? Você precisa de trabalhar mais um tempo para fazer uma reserva, ou você pode abrir mão de algum bem, dependendo do nível que você está de urgência, ou se as despesas são divididas, um dos cônjuges pode assumir durante um tempo. Quer dizer, vai ter que ter muita conversa aí. Mas o primeiro passo para qualquer coisa, transição de carreira, organização financeira, eu chamo na minha mentoria de mapa. Você desenhar o mapa da sua vida, o mapa financeiro, que é quanto que eu gasto, com o que eu gasto. É isso. Esse é o primeiro passo. Sensacional essa dica. Então, todas as pessoas que estiverem aqui nos assistindo, elas podem já começar a fazer essa organização de quanto eu gasto, porque às vezes não é uma coisa, bom, todo mês eu gasto essa quantidade, mas a pessoa às vezes não tem ideia, né, de que é A ou B ou C, né? E a gente começar com isso é legal, né? E pode ser no papel mesmo, né? E tá tudo certo, na calculadora tá tudo certo, né? Maravilha, sensacional. Nossa, muitíssimo obrigado por todas as dicas, por essa conversa sensacional e tão agregadora, né, para nós, principalmente para o meu canal, que é Transição de Carreira, que estão totalmente ligada à organização, aos desafios financeiros que todos nós, como pessoas, temos, mas que a transição de carreira é um pilar bastante grande para essa organização. Então, muitíssimo obrigada por todas as suas dicas, as suas explicações, os seus insights. E a Ellen tem um canal também no YouTube, no Instagram e no Facebook também, né, Ellen? Isso. Várias dicas sobre organização financeira, sobre saúde financeira, sobre assim, todo esse envolto, né, das finanças, e que nós vamos ter uma vida financeira bem organizada, graças a Ellen. Legal, obrigada. A honra foi minha e pode contar sempre comigo. E para quem quiser seguir, é muito conteúdo gratuito lá no canal, né? O Finanças na Maturidade, o YouTube também Finanças na Maturidade. Entra no site
Lá vai ter vários materiais, planilhas, e vai ser uma honra ter vocês lá. Sensacional. Nós vamos deixar também na descrição do vídeo os links da social media da Ellen, então vocês podem entrar em contato também com ela diretamente. Maravilha. Maravilha. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. E até a próxima. Obrigada, até a próxima. Um beijo. Um abraço e um beijo.